A guerra não começou com um único estrondo. Ela começou como um movimento silencioso, rápido e preciso demais para ser contido. No amanhecer do dia 1º de setembro de 1939, a Europa acordou para uma nova realidade. Tropas alemãs cruzaram as fronteiras da Polônia com uma velocidade inédita. Não se tratava apenas de uma invasão territorial. Era o nascimento de uma nova forma de guerra. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, havia sido colocada em prática. Diferente dos combates estáticos da Primeira Guerra Mundial, essa nova estratégia rejeitava trincheiras e longos cercos. Ela combinava tanques, infantaria motorizada, aviação e comunicação em tempo real. O objetivo não era apenas derrotar o inimigo, mas desorientá-lo, quebrar sua capacidade de reação e destruir sua moral antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo. As cidades polonesas foram bombardeadas ainda nas primeiras horas. Estradas foram tomadas, ferrovias destruídas e centros de comando neutralizados. A população civil tornou-se parte involuntária do campo de batalha. Em poucos dias, o exército polonês estava fragmentado. No dia 17 de setembro de 1939, a União Soviética avançou pelo leste, conforme acordos secretos firmados anteriormente. A Polônia deixou de existir como Estado independente. Se você está entendendo como a guerra moderna foi redefinida nesses primeiros dias, considere se inscrever no canal. Aqui, cada episódio revela como as decisões do passado moldaram o mundo em que vivemos. No terceiro dia de setembro de 1939, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. O anúncio ecoou pelos rádios da Europa, mas não foi acompanhado por ação imediata. Seguiu-se um período estranho, conhecido como a Guerra de Mentira. Exércitos mobilizados permaneciam imóveis, enquanto civis aguardavam, ansiosos por algo que não sabiam quando viria. Hitler utilizou esse silêncio como arma estratégica. Durante os meses seguintes, a máquina de guerra alemã se reorganizou. No mês de abril de 1940, a Blitzkrieg voltou a avançar. A Dinamarca caiu em poucas horas, quase sem resistência. A Noruega foi tomada em questão de dias, garantindo ao Reich acesso estratégico ao Atlântico Norte. Cada vitória reforçava a sensação de inevitabilidade. Mas foi no mês de maio de 1940 que a Europa realmente começou a queimar. Tropas alemãs avançaram simultaneamente contra a Bélgica, os Países Baixos e a França. Enquanto os aliados aguardavam um ataque frontal pela linha Maginot, os tanques atravessaram as florestas das Ardenas, consideradas impossíveis para grandes ofensivas. A estratégia funcionou perfeitamente. Colunas blindadas avançavam dia e noite. Comunicações francesas entraram em colapso. Unidades inteiras foram cercadas antes de receber ordens claras. A guerra havia se tornado rápida demais para estruturas militares ainda presas a conceitos antigos. Em poucas semanas, o exército francês estava derrotado. No dia 14 de junho de 1940, Paris foi ocupada. A cidade símbolo da cultura europeia caiu sem grandes combates. No dia 22 de junho do mesmo ano, a França assinou sua rendição. Para milhões de europeus, a sensação era de que o mundo conhecido havia acabado. Se este momento da história te impacta, deixe um like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como este e leva essa reflexão a mais pessoas. Milhões de civis fugiam pelas estradas. Famílias se separavam em meio ao caos. Crianças caminhavam ao lado de colunas de refugiados enquanto aviões cruzavam o céu. A Blitzkrieg não era apenas uma tática militar, era uma arma psicológica. O medo se espalhava mais rápido que os tanques. Cada vitória alemã reforçava a imagem de invencibilidade do Reich. Muitos governos passaram a acreditar que resistir era inútil. Outros começaram a colaborar. A Europa se curvava não apenas pela força das armas, mas pela erosão da esperança. Entretanto, nem todos estavam dispostos a se render. No Reino Unido, agora isolado, Winston Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em seus discursos, deixou claro que não haveria negociação. A guerra mudava novamente de forma. Se a Blitzkrieg havia conquistado o continente, o próximo confronto seria travado nos céus. Se você está acompanhando esta série desde o início, comente sombras para eu saber que você faz parte dessa jornada histórica completa.
A Europa estava em chamas. As fronteiras haviam se tornado linhas frágeis diante da velocidade da guerra moderna. A Blitzkrieg provou que o conflito do século XX não seria lento nem previsível. Ele seria total, psicológico e devastador. O que começou como uma estratégia militar tornou-se um símbolo do colapso das defesas morais e políticas da Europa. Cada concessão feita antes da guerra agora cobrava seu preço. O silêncio do passado havia pavimentado o caminho para o avanço do terror. Aqui, nos Sombras da Civilização, não narramos apenas batalhas. Revelamos como decisões humanas, medos coletivos e omissões estratégicas transformaram o continente em um campo de ruínas. Se você quer continuar entendendo como o céu se tornou o próximo campo de batalha, inscreva-se no canal. No próximo episódio, enfrentaremos a Batalha da Inglaterra, quando o destino da Europa foi decidido acima das nuvens. Porque as sombras da civilização não surgem de repente. Elas avançam rápidas e silenciosas, como um relâmpago.